Paz do Senhor Diógenes, tudo bom, meu irmão? Diz aí como é que tá o áudio, por favor. O áudio. Como é que tá o som aí? Tá escutando bem? Como é que tá o som aí? Tá escutando bem? Diógenes, Lucas, entraram aqui. Dá um retorno aí para eu começar aqui, falar alguma coisa, deixar uma mensagem. Eu quero falar hoje sobre um mantra moderno. Os críticos do cristianismo, de forma geral, né, dizem que a ciência é onipotente e pode responder a todas as questões, tá? Mas eu preciso saber se o som tá ok, se você tá me ouvindo bem aí. Ok. Então tá aqui online aqui ao vivo, Diógenes e Lucas aqui assistindo. Então eu vou gravar o vídeo. A minha intenção é deixar o material gravado, tá? A minha intenção é deixar o vídeo gravado, tá bom? Para o pessoal assistir depois, assistir quando puder, tá? Como eu não avisei, aí não tinha como ter um número expressivo, né? Mas a minha intenção não é essa aqui, tá bom? Gente, tem um mantra moderno que diz que a ciência pode explicar todas as questões, tá bom? A escola de pensamento atual hoje, odierna, né, contemporânea, é chamada de cientificismo. É a ideia que a ciência pode responder a todas as questões, tá bom? E geralmente as pessoas que usam esse argumento dizem que quem acredita na existência de Deus e usa a existência de Deus como inferência ou como explicação das coisas está usando o argumento das lacunas, tá? Então ele diz que o argumento das lacunas é, olha, se você não tem uma explicação naturalista para dar para um determinado fenômeno ou evento, tá? Então você diz que foi Deus. Ele diz que esse é o argumento, nós defendemos o argumento das lacunas, né? O Deus das lacunas, tá? E essa acusação é falsa, tá? Porque as implicações do que a gente defende como sendo produto da ação de Deus, a gente não defende a gente não defende por falta de um argumento, de uma resposta naturalista, tá bom? Não é isso, tá? A gente defende exatamente porque o naturalismo não explica, não tem como explicar esses fenômenos, tá? A ciência, ela é operativa, a ciência empírica, ela é operativa, ela observa como o mundo se comporta, como o mundo se movimenta, tá? Mas essa ciência operativa, empírica, ela não tem como mostrar como o mundo, por exemplo, se originou, o mundo ou a vida, porque eles não têm como repetir em laboratório e observar, tá bom? Então a ciência que aponta para Deus, a ciência é a ciência forense, tá? É a ciência muito utilizada, é o conhecimento muito utilizado na filosofia, a lei de causa e efeito, tá? Então, quando a gente se depara com o efeito, a gente, logicamente, de forma inferencial, de forma dedutiva, a gente chega à conclusão de que tem que ter um agente por trás, né? O grande paradigma, exemplo, modelo desse tipo de raciocínio é de fato o argumento do relógio, de William Paley, tá? William Paley disse, ó, se você vem andando numa floresta e você encontra um relógio, ele está lá jogado no chão, funcionando, ali está a prova de que existe um relojoeiro, tá bom? Então, isso não é o argumento do Deus das lacunas. Olha, eu não tenho uma explicação naturalista para a existência desse relógio, então eu vou dizer que um argumento da lacuna, como eu não tenho uma explicação naturalista para dizer que aquele relógio surgiu sozinho ali, apareceu sozinho, ou criou a si mesmo, eu vou dizer que existe um relojoeiro. Isso é absurdo, tá? Esse reducionismo é absurdo. Então, a ciência forense, a investigação forense, ela vai em sentido contrário, ela vai dos efeitos para a causa, tá? Um argumento bem conhecido é o argumento cosmológico Kalam, né? Kalam, em árabe, significa teológico, o argumento teológico, o argumento cosmológico teológico, tá? A primeira premissa diz:
A primeira premissa diz, tudo que tem um início tem uma causa. A segunda premissa diz, o universo teve um início, portanto, o universo teve uma causa. Tá? O argumento cosmológico Allan, ele não aponta especificamente para o Deus cristão. Pode ser, ele aponta para a existência de Deus, de forma genérica. Então, existem três religiões que defendem que Deus é pessoal. O judaísmo, o islã e o cristianismo. É avaliando a visão de mundo dessas três religiões que a gente vai tentar descobrir qual é o Deus que trouxe o universo à existência do nada, tá bom? Mas ali o argumento cosmológico Allan, a primeira premissa é metafisicamente verdadeira, tudo que tem no início tem uma causa. A segunda premissa foi provada cientificamente, a conclusão segue, o universo teve uma causa, tá bom? Então dizer que quando a gente faz uma inferência, uma dedução, a gente está usando, acusar que a gente está usando o argumento do Deus das lacunas é uma filosofia, uma ciência muito ruim, tá? Uma ciência muito ruim. Quando William Lane Craig debateu com o ateu Peter Atkins, o biólogo, né? E Peter Atkins disse que a ciência era onipotente, que a ciência poderia responder todas as questões, né? E Craig disse, olha, existem 5 coisas, tá? Existem 5 coisas que a ciência não pode provar e eu sou racional em acreditar nelas, nós somos racionais em acreditar nelas, tá? E Peter Atkins perguntou, quais são elas? E Craig disse, olha, são 5. Primeiro, a matemática e a lógica, tá? A matemática e a lógica não pode ser provada cientificamente. A ciência tem que pressupor a matemática e a lógica para poder operar. Então, provar a matemática e a lógica com a ciência é petição de princípio, tá? Petição de princípio em lógica, em filosofia lógica, em lógica, é quando a conclusão já está embutida nas premissas, tá? Então, isso é proibido em lógica, tá bom? E tentar dizer que a ciência deve provar a matemática e a lógica é petição de princípio, porque a ciência já precisa de antemão da matemática e a lógica para operar, tá? Então ela não pode provar a matemática e a lógica. A segunda coisa que nós somos racionais em acreditar e a ciência não pode provar são as verdades metafísicas, né? Como a ideia de que existem outras mentes além da minha, tá? Ou será que a minha realidade é verdadeira, tá? Será que existem outras mentes além da minha? Será que a minha realidade é verdadeira? Será que a história não foi criada há apenas 5 minutos, aparentando ser mais antiga, tá? Ou será que o nosso cérebro não está colocado em um tubo de ensaio, recebendo descargas elétricas e dando a impressão de que a gente está aqui vivendo e eu estou aqui agora gravando esse vídeo, transmitindo esse vídeo e vocês estão aí agora assistindo, tá? Você não pode provar isso. Você tem que pressupor a sua realidade mental, a sua realidade como um ser que tem uma mente, tá? Você tem que pressupor e crer de antemão, é uma crença básica, você tem que pressupor de antemão e a partir daí seguir descobrindo as outras verdades. Então a ciência não pode provar que existe uma mente além da minha, ou que a minha mente é real, ou que o passado não foi criado apenas 5 minutos aparentando ser mais velho, ou que o meu cérebro não está no tubo de ensaio recebendo descargas elétricas, ou que o gênio enganador de Descartes nas suas meditações seja falso, tá? A ciência não tem como provar, como ciência empírica, tá bom? Então é uma verdade básica, como dizia Alvin Plantinga, a gente tem que crer de forma básica, tá? Então a ciência não pode provar matemática lógica e verdades metafísicas, verdades estéticas, tá? O belo, assim como o bom, a ciência não pode provar, tá? Se algo é belo cientificamente ou se eu sou bonito ou se eu sou feio, ela não tem como provar cientificamente, tá? Verdades estéticas, verdades morais, a questão da moralidade, a ciência não pode provar, né? Se o que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas nos campos de concentração, se o que eles fizeram foi algo mal ou bom, tá bom? Então a ciência não pode provar. Aqui embutido está a questão do livre-arbítrio e da intencionalidade. A ciência não pode provar o livre-arbítrio e a intencionalidade, tá bom? Você não pode provar isso cientificamente. Por exemplo,
Se eu colocar uma chaleira no fogo com água, e eu posso provar quando a água ferver, quando ela estiver em 100 graus centígrados, eu posso provar cientificamente por meio da observação e da medição, tá? Mas o que eu vou fazer com aquela água? Eu posso fazer um chá, um café ou jogar na cabeça do meu vizinho, tá? A intencionalidade é que vai dizer para que eu coloquei aquela água no fogo, tá bom? Então, verdades, a ciência não pode provar a matemática e a lógica, verdades metafísicas, verdades estéticas, verdades morais e, incrivelmente, a própria ciência. A própria ciência que descobre verdades pelo método científico não pode ser provada cientificamente. Também é uma petição de princípio, você percebe? Então dizer que algo só pode ser verdadeiro se for provado cientificamente, isso é completamente falso, tá? Eu estava certa vez conversando com uma colega de trabalho, ela disse a princípio que era ateísta. Depois, quando a gente começou a conversar, ela mudou, disse que era agnóstica, né? Depois chegou a dizer que frequentava a igreja com a mãe dela e tal, mas ela usou a experiência de Uri Miller, tá? A experiência de Uri Miller lá de 1952. O Uri Miller foram dois psicólogos que fizeram um experimento tentando provar que a vida surgiu aleatoriamente, tá? Então eles colocaram em um tubo de ensaio, colocaram amônia, né? Vapor d'água, deram descargas elétricas, tá? E surgiram na reação química ali aminoácidos, tá? Surgiram aminoácidos. E aí eles disseram aí, a gente conseguiu provar como é a vida, né? Ela dizendo para mim, disse, olha, segundo a teoria da evolução, a vida surgiu aleatoriamente. E o próprio experimento de Uri Miller, tá? O próprio experimento requer uma mente processando, né? Os elementos não surgiram ali aleatoriamente e nem os aminoácidos surgiram aleatoriamente, né? De forma randômica, tá? Eles utilizando o pensamento, colocaram esses elementos, amônia, metano, vapor d'água, deram descargas elétricas e surgiram aminoácidos, tá? E eles utilizaram a inteligência, esse argumento do design, tá? Então, para a vida ter surgido, tem que ter um criador todo-poderoso, extremamente inteligente para criar a vida, tá? Porque existem elementos que são irredutíveis, eles dependem de outros elementos. Eu traduzi um capítulo de um livro, já há um tempo atrás, sobre biologia, chama-se a toxicidade dos elementos essenciais e básicos para a vida, né? Ele diz, oh meu Deus, o autor, né? E ali ele prova que os 3 elementos que são essenciais à vida, tá? Oxigênio, água e luz, são nocivos à vida, e para eles existirem, começar a existir juntos, eles tinham que ter limitadores para deixar a quantidade certa para a célula sobreviver, tá? Então, esse equilíbrio já deveria estar desde o início, tá? Então, a experiência de Uri Miller prova o argumento do design, que um Deus Todo-Poderoso criou a vida. Mas ele teve um problema, eu disse, olha, qual a diferença de um aminoácido para uma célula viva, né? Ela disse, é muito simples, é muito perto, tá? Eu estou deixando minha cabeça aqui embaixo para não aparecer o símbolo na minha camisa aqui, tá, gente? Cheguei de trabalho e estava dando meus pulos aqui, por isso que eu estou todo suado aqui. Então eu disse, olha, qual a diferença de um aminoácido, tá? Qual a diferença de um aminoácido para uma célula viva? Essa a vida pode se transformar de um aminoácido para uma célula viva, né? E tinha 2 biólogos, dois colegas de trabalho que eram professores de biologia. Eu perguntei a eles, e aí? O que é que vocês acham aí? Qual a possibilidade de um aminoácido, de forma aleatória, se transformar numa célula viva? E ele disse simplesmente, isso é impossível, não tem como, né? E ela disse, olha, meu marido é médico, eu vou para casa perguntar e tal, e depois ela veio, disse aos colegas de trabalho lá, que disse, meu marido me chamou a atenção, disse, como é que você diz um negócio desse? É impossível um aminoácido se transformar numa célula viva, né? Até eu estava contando isso lá no grupo de Apologética Hebron, lá, com o irmão Júlio Nascimento, a irmã Inês está aqui participando também, né? E o irmão Júlio é da área também, ele riu muito e tal, porque é realmente impossível, né? Um aminoácido se transformar numa célula viva, tá? Então, a gente deve ter equilíbrio, tá? A gente deve ter equilíbrio, a gente deve respirar fundo quando a gente é desafiado, né? E saber descobrir o que é uma falácia, tá? Saber descobrir quando alguém está usando uma falácia para tentar nos
menosprezar e vir com aquele velho argumento da autoridade para dizer que ele é inteligente porque é científico e negar o argumento dedutivo, o argumento indutivo, o argumento abdutivo, os próprios argumentos científicos que apontam para a existência de Deus, tá? Também na filosofia. Não existe ciência sem filosofia, tá bom? Não existe ciência sem filosofia, tá? E argumentos como o argumento cosmológico Calan, tá? Tudo que tem um início tem uma causa, o universo teve início, portanto o universo teve uma causa. A primeira premissa é metafisicamente verdadeira, a segunda premissa é confirmada cientificamente, a conclusão segue, tá? Então a Bíblia aí já há 4.000 anos já dizia, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá está a palavra bará, né? Criou do nada, trouxe as coisas, tudo a existência pelo poder da sua palavra, do nada. Ele não usou nenhuma matéria-prima, não existia tempo, matéria ou espaço. Ele trouxe a existência do nada pelo poder da sua palavra. Tá bom, gente? Fica aí essa reflexão pra gente, tá? E hoje eu estava ouvindo um podcast lá com Frank Turek, né, que escreveu o livro com Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu recomendo que todos devem ter esse livro na sua biblioteca, né? É um dos meus livros de cabeceira, tá? Eu recomendo que vocês tenham esse livro aí, tá bom? E Frank Turek estava fazendo uma homenagem, né, após a morte de Norman Geisler, tá? Frank Turek estava fazendo uma homenagem e eu fiquei admirado nesse podcast, ele explicando como, de fato, como Norman Geisler deu uma contribuição, tá? Como Norman Geisler deu uma contribuição incrível para a teologia, para a filosofia, tá? E eu fiquei admirado porque Norman Geisler escreveu 129 livros, gente. Ele faleceu com 87 anos. O homem escreveu 127 livros, 129. Ele chegou a dizer aqui, Deus disse, eu tenho esse livro. Ele chegou a dizer que ele dizia, eu fui chamado para defender a fé. Ele dizia que todo aquele que aceitou Jesus, Norman Geisler dizia, a Frank Turek, os dois como amigos. Primeiro Frank Turek primeiro Frank Turek como aluno dele, depois como colega escrevendo livros, tá? Então Norman Geisler dizia, eu fui chamado para defender a fé e todo aquele que aceitou Jesus também foi chamado para defender a fé. Fiquei admirado, tá? Com a contribuição, ele escreveu na área de apologética, teologia, filosofia, cosmovisões, religiões mundiais, e a contribuição foi na área de ciência, biologia, evolucionismo, criacionismo, tá? O camarada, ele deu uma contribuição incrível, e muitos apologistas hoje foram alunos dele. Eu fiquei admirado como o próprio Frank Turek, que foi aluno dele, Ravi Zacharias, né? E Frank Turek disse que por um tempo até o próprio William Lane Craig foi aluno de Norman Geisler, né? Ele escreveu na área de teologia, na área de calvinismo, arminianismo. Ele deu uma contribuição incrível, tá? Então eu quero utilizar essa live para incentivar vocês a comprar bons livros apologéticos, filosóficos, de teologia, tá? E comprar as obras de Norman Geisler aí que já foram publicadas no Brasil, tá bom? Publicou 129 livros, gente. É incrível isso, né? Tá bom, pessoal? Então, mencionando aqui os que participaram da live hoje, vou mencionar aqui, tá? Foi muita gente que entrou aqui, viu? Diógenes Santo, Lucas Presbítero, Samuel Caetano, hoje não teve aula, né? Amanhã a gente tá lá, Samuel. Everton Marques Lima, Anderson Maio, Eduardo José também tá aqui comentando. Lucas Vieira lá de Timbi, né? Carlos Santana, Lindalva Leão, né? Acho que foi nossa aluna na STADED, né? Ruana Pereira, né? Escritora também dos artigos lá do Bom Dia com Teologia. José Roberto, Gilberto Tavares, meu amigo lá de Paudalho, Guadalajara, né? A irmã Inês Oliveira, lá de Timbi, agora está em Benfica, esposa do meu grande amigo Júlio Nascimento, né? Alcides, Gilberto Tavares, Danilo Vieira, Rafaela Noêmia,
Carlos Santana, fala um pouco sobre design inteligente, sobre os números que estão em nosso DNA. Pronto, Carlos, eu vou, porque agora eu já terminei minhas atividades aqui, vou tomar banho e jantar, responder um fórum ali de um curso que eu estou fazendo, tá bom? Então a gente vai, outro dia a gente grava sobre esse assunto aí bem rapidinho, tá certo? Diógenes, e Eduardo José também dizendo aqui, eu tenho esse livro, eu tenho a Teologia Sistemática, que é um verdadeiro manual de apologética, tá bom? Então, muito bem, gente. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tenham uma noite, final de noite abençoado, e vamos estudar a palavra, tá? E vamos defender a fé, tá bom? Defender a fé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou salvando o vídeo aqui, vou deixar salvo para quem quiser assistir novamente, e vou compartilhar vou estar compartilhando o link deste vídeo nas listas de transmissão do Bom Dia com Teologia, tá bom? Transmitir lá e vou colocar a foto, né, o print da live do podcast que eu escutei hoje sobre Norman Geisler de Frank Turek, tá bom? Vou botar lá no status do WhatsApp e jogar também aqui no Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai do Senhor.